que acontece quando uma cidade mundialmente famosa, paralisada por uma crise sem fim, chega à conclusão de que o único jeito de seguir em frente é se separar e fundar o próprio país? Pois é, vamos mergulhar agora no que seria o roteiro para essa nação soberana, uma ideia que nasceu nas páginas do livro País Rio de Janeiro. Olha, isso aqui não é só um livro, não. É apresentado, na verdade, como a planta baixa, o projeto de fundação de um novo país, o Rio de Janeiro. Uma nação concebida a partir de um ponto de ruptura total, o momento em que a sobrevivência exigia uma reinvenção completa, do zero. Mas para a gente entender por que uma medida tão drástica seria necessária, a gente precisa primeiro fazer o diagnóstico da doença. O livro descreve um estado que chegou ao fundo do poço, um lugar sufocado por crises profundas e que estavam todas ligadas entre si. O primeiro sintoma dessa doença tem nome, a guerra velada. E pensem bem, não se trata só de criminalidade comum. Era um verdadeiro poder paralelo que controlava territórios, economias e a vida das pessoas, fazendo com que o Estado oficial se tornasse, na prática, irrelevante em áreas enormes. O segundo sintoma, a economia engessada. Uma máquina pública pesadíssima, herdada lá dos tempos em que o Rio era a capital federal, e uma dependência perigosa do dinheiro fácil do petróleo. Isso acabou criando um ciclo vicioso, sabe, de crise fiscal atrás de crise fiscal e de constantes pedidos de socorro a Brasília. E aqui a gente consegue ver a fratura exposta de tudo isso, a chamada ponte aérea da injustiça. Era um Estado só no papel, mas que na vida real tinha duas realidades completamente diferentes. De um lado, o asfalto, com uma certa aparência de normalidade. Do outro, comunidades inteiras vivendo sobre outra lei, a do poder paralelo. Mas sabe o que é curioso? É justamente do fundo do poço, desse colapso total, que nasce a virada. A crise fica tão, mas tão insustentável, que a própria população começa a ir para a rua desenhar uma solução. E esse slogan, que ecoou com força nas manifestações, captura perfeitamente o sentimento daquele momento. Era um grito por autonomia, um grito pela gestão dos próprios recursos e, no fundo, pelo controle do próprio destino. E o mais fascinante desse movimento é que ele não foi uma coisa só, um bloco único. Cada região do estado tinha sua própria urgência, a sua própria demanda. Na capital, por exemplo, o que se pedia era gestão eficiente. Já na Baixada, a conversa era outra. A luta era por reparação histórica, por justiça social. E lá no norte fluminense, a gente viu uma verdadeira revolta econômica. Eram 3 movimentos diferentes que chegaram à mesma conclusão: a soberania. Bom, essa convergência nas ruas criou um mandato popular para a mudança. Mas como é que se transforma um grito de revolta em um país que funciona? A análise detalha um plano ousado, uma reconstrução completa das fundações do Estado. O ponto de partida de tudo seria uma nova lei fundamental. Uma Constituição Social que já nasceria com uma missão muito clara: curar a fratura social do Estado. O seu artigo 1º já deixava claro: a reparação social não era uma promessa, era um mandato legal, inegociável. E para garantir que essa promessa não ficasse só no papel, a Constituição criava a cláusula do investimento obrigatório. Isso significava que 40% de toda a receita do petróleo já teria um endereço carimbado: investimento direto em saneamento, transporte e educação nas comunidades de baixa renda. Um dos maiores símbolos da falência do Estado era, sem dúvida, o modelo de segurança. Uma polícia militarizada, projetada para o confronto direto, que se mostrou totalmente incapaz de vencer a tal da guerra velada. A solução proposta, então, era radical: o fim da polícia militar e a criação da Força de Ordem Cidadã, uma polícia civil, com foco em proximidade e inteligência financeira e cujo sucesso não seria medido pelo número de prisões, mas sim pela redução do crime e pela confiança da comunidade. É claro que, para a independência ser completa, era preciso ter soberania econômica. Então, o projeto cria o Guanabara, uma nova moeda. E o valor dela não seria lastreado em promessas, mas em ativos reais do país: as reservas de petróleo e a nova gestão fiscal transparente. A reengenharia na economia seria total. Um imposto único para simplificar tudo. Um fundo soberano para transformar a maldição do petróleo em bênção de uma vez por todas. E uma desburocratização radical que permitiria, por exemplo, abrir uma empresa em 72 horas. O objetivo era um só: agilidade. Com a casa em ordem, com tudo funcionando, a nova nação poderia finalmente olhar para fora, para o mundo. E a sua ambição era global.
A visão geopolítica central era muito clara. O Rio não ia mais tentar ser o centro do Brasil. Ele se posicionaria como um hub global, quase como uma Singapura das Américas. Pequeno, seguro, super conectado e com um foco absoluto em ser a grande porta de entrada para a América do Sul. A cultura, o famoso soft power carioca, seria transformada numa poderosa indústria de exportação. Com a nova segurança e com incentivos fiscais próprios, o Rio se tornaria a Hollywood carioca, um centro de produção audiovisual para o mundo inteiro. A vocação para o mar também seria repensada. A costa fluminense seria reimaginada como o novo Caribe, um modelo de turismo sustentável e de alta tecnologia, onde a riqueza gerada pelo mar seria revertida diretamente para as comunidades locais. Mas atenção, um ponto muito importante. Soberania aqui não significaria isolamento. Muito pelo contrário. O plano previa uma aliança estratégica com os vizinhos, São Paulo e Minas Gerais, formando um novo bloco comercial muito pragmático, onde o Rio atuaria como o grande portal logístico para o mundo. E quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, o resultado é mais do que um novo país. É um novo modelo de se pensar a governança. E este gráfico ilustra a lógica central de uma forma brilhante. O dinheiro economizado com o corte radical da burocracia e da ineficiência seria o mesmo dinheiro que financiaria o investimento social massivo prometido lá na Constituição. É, na prática, uma transferência direta de desperdício para a dignidade. Então, no final das contas, o que temos aqui é um roteiro completo. Para cada problema crônico, uma solução soberana. Para a guerra velada, a força cidadã. Para a economia engessada, a agilidade. Para a injustiça histórica, o investimento obrigatório. É um plano de ação detalhado que vai do diagnóstico até a cura. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Diante de um colapso estrutural, seja no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar, será que pequenos ajustes são suficientes? Ou será que, em alguns casos, a reinvenção total, do zero, é o único caminho possível para a sobrevivência?